Os desafios do jovem cristão na sociedade atual. Mas antes, já deixe seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações de mensagens e palavras de Deus aqui no canal. Um exemplo é a palavra amor, que quase sempre é apresentada como sinônimo de sexo e libertinagem. Esvaziando assim essa palavra tão sublime, reduzindo a um simples sentimento carnal e material, tudo para promover aquilo que é pecaminoso. Os jovens cristãos precisam ficar atentos quanto a essas artimanhas de linguagem. Esses conceitos e pensamentos são hoje em dia amplamente divulgados com a intenção de transformar a sociedade, e sua intenção é destruir o sentido moral e verdadeiro das coisas. A igreja está sob ataque, não somente ela, mas a religião em si, principalmente a cristã, a Bíblia. Deus é tudo que reflita a moral do cristianismo. Relativismo moral e religioso. Uma das maiores distorções deste século é o relativismo. Apregoado nas escolas, faculdades e divulgado de forma subliminar nos diversos programas de televisão, tentando passar a ideia que não existem verdades absolutas, que aquilo que é verdade para uma pessoa, pode não ser verdade para outra. O grande problema é que este pensamento não tem sentido no mundo real, pois, basta olharmos ao nosso redor e veremos que sem uma definição real das coisas jamais poderemos viver em comunidade. Veja um exemplo simples e objetivo. Uma caneta para você pode ser um lápis para o outro. Ele até pode ser um lápis para o outro, mas a verdade é que, independente do que ele acha ou quer achar, isso não anula o fato da caneta continuar sendo caneta, quer queira quer não. Pois, se para cada pessoa ela significar uma coisa, como poderemos identificá-la de forma real? Assim também é com as coisas de Deus, ou com a moral existente desde o princípio das civilizações. Matar, por exemplo, é pecado e sempre será pecado, roubar e tudo que leva o homem a se distanciar de Deus. Se o jovem cristão seguir este pensamento relativista, passaremos automaticamente a criarmos nossa própria verdade, baseado naquilo que nos interessa ou nos satisfaça, nos transformando em pessoas egocêntricas, amantes de si mesmo, sem moral e, com certeza, distantes do verdadeiro Deus. Essa sociedade relativizada é uma sociedade que tem como sua prioridade seus próprios desejos e satisfação carnal. Quanto mais bizarro for seus desejos, mais destinadas estarão ao inferno. Vejamos o que a Bíblia diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3, 5. Um alerta aos jovens. O relativismo é quase um dogma nos nossos dias, e sem sombra de dúvida está levando o ser humano a viver sua vida como animais irracionais, abandonando sua racionalidade e razão dada por Deus, para viver entregue aos seus instintos, ou como dizem muitos, ouvindo seu coração, entregue à natureza pecadora que certamente o levará a passar a eternidade sem Deus. Os jovens cristãos são alvos nesse processo de desconstrução de valores e precisam ficar atentos ao que diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. O jovem cristão que ama a Deus deve saber que sim, há uma verdade, e ela não é subjetiva ou relativa, como é imposto em nossos dias, pois ela é a própria razão de tudo o que existe. Aqueles que não a reconhecem ou não a percebem estão na verdade cegos e embriagados em sua arrogância carnal. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmos 119, 160, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Lucas 21:33. Banalização da sexualidade. A sociedade atual, através desses agentes de mudança social, está cada vez mais sexualizada, sendo induzidos a viver como se o sexo fosse não só um aspecto da vida, mas sim a própria vida. Sendo levado a pensar que a sexualidade é algo tão importante, que precisa ser explorado precocemente, levando jovens, adolescentes e até crianças a desenvolverem sua vida sexual fora de tempo. E o resultado é notório em nossos dias: decepção amorosa, gravidez precoce, abusos, e uma sociedade imoral e sem valor pessoal. É perceptível aos nossos olhos a degradação dos jovens, que cada vez mais é levada ao mundo do sexo sem limites e acabam se tornando pessoas sem personalidade fútil, jogando fora sua juventude, sua inocência e pureza sexual, desprezando as palavras de Deus e consequentemente entristecendo aquele que morreu para salvá-lo, Jesus Cristo, Filho de Deus. A sexualidade é explorada em propagandas de TV, novelas, filmes e ética, com o intuito de prender o ser humano e o levar além do consumismo ao instinto carnal e pecaminoso. O sexo na cosmovisão cristã é uma bênção dada por Deus, como um complemento da vida conjugal, ou seja, um complemento do amor entre duas pessoas que devidamente casadas se tornam uma só. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2:24. O casamento é a união de duas pessoas que se amam e ambas se tornam uma só diante de Deus. Portanto, o sexo é permitido e considerado santo somente neste ambiente. Sexo antes do casamento é pecado, considerado por Deus como prostituição ou fornicação. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios 6:18. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. 1 Tessalonicenses 4:3. Para o cristão que deseja viver uma vida com Deus, só há uma alternativa: filtrar aquilo que ele vê, já que entende que o pecado muitas vezes começa pelos olhos, e ocupar sua mente com coisas que o trarão comunhão com Deus, como a oração, leitura bíblica e comunhão com pessoas que expressam uma cosmovisão bíblica cristã. Perigo das redes sociais. 1. Compartilhamento de imagens nocivas. 2. Exposição de sua vida e da vida alheia. Cuidados ao compartilhar imagens, elas podem ser usadas para induzir pedófilos e maníacos e podem ser usadas para denegrir sua imagem pessoal. 3. Pornografia, envio e recebimento de imagens pornográficas. 4. Idiotização e polêmicas. As redes sociais é um covil de mentiras e notícias falsas, fake news. Além de ser um meio de emburrecer as pessoas, o coletivismo mundano e secular. Efeito manada: o ser humano é um ser social, que procura quase que sem exceções outras pessoas para se socializar. Os motivos pelos quais as pessoas fazem isso são inúmeros, como busca de atenção, busca de segurança, busca de afeto emocional, ética. Por essa razão é facilmente influenciado por pessoas inescrupulosas que os induzem a se submeterem aos seus caprichos e deleites. É comum nos mais variados segmentos sociais, entre eles, escola, faculdade, amigos na rua, trabalho e até mesmo nas igrejas, pessoas se submeterem às mais variadas humilhações e constrangimentos somente para se sentirem parte de um grupo, abandonando seus princípios morais, sua personalidade e sua devoção a Deus, se rebaixando ao nível de bobo da corte e assumindo uma outra personalidade e se tornando uma marionete idiotizada, que pensa e vive, não aquilo que agrada a Deus ou que acredita, e sim o que seu novo grupinho pensa. O efeito manada tem levado as pessoas a abdicarem de seus pensamentos para viverem em um mundo imaginário, coletivo que, em busca de agradar o grupo pertencente, assumem um papel quase que teatral, parecendo-se politicamente corretos. São na verdade pensadores dos pensamentos alheios e não percebem que nem ele próprio e muitas vezes nem o seu grupo pertencente conhece a fundo a origem dessas ideias, que muitas vezes são orquestradas por pessoas maléficas inspiradas por Satanás e seus demônios.
Isso é um agravante na formação da personalidade dos jovens atuais que, uma vez acostumados a viverem sob a tutela desses grupos, perdem sua capacidade de raciocinar, pensar e agirem por si próprios, sendo facilmente volúteis e inconstantes, influenciados a viverem como os outros querem e não como Deus quer. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8 Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para vivermos segundo a sua vontade e não na mediocridade do pensamento do século. Portanto, aqueles que vivem suas vidas preocupadas com o que as pessoas sem Deus pensam, estão certamente desagradando a Deus, já que é impossível agradar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2:15 Adúlteros e adúlteras, não sabeis vos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4 O jovem cristão que ama Deus de verdade não é um Maria vai com as outras, e sim deve ser alguém capaz de conhecer as verdades de Deus e andar como Deus deseja. Somente assim podemos verdadeiramente influenciar o mundo, ser o sal e a luz que devemos ser. Os desafios que se apresentam em nossas vidas não são para nos desanimar, nem muito menos nos derrotar, mas sim nos fazer transcender o comum, refletindo ao mundo a luz de Cristo. Deus procura em nossos dias aqueles que são capazes de, em meio a um mundo pecador, se destacarem por sua fé. Espero que gostem do vídeo e que apoiem o canal para mais mensagens de meditação à Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.